Olá, tudo bem com vocês? Da página Ana Reis Políticas Públicas e Estúdios Pops. Hoje eu estou aqui na minha 14ª edição de mais um dos nossos compromissos mensais. E hoje eu vou trazer para vocês a Edilaine, ou melhor dizendo, né, gente, doutora Edilaine Silva. Eu vou deixar com que ela se apresente, porque o currículo é extenso, como eu disse para vocês, todas as pessoas que eu trago por aqui no programa são pessoas que têm vasto currículo, um currículo admirável. Então, eu vou deixar com que ela se apresente, com que ela diga quem ela realmente é, para a gente dar início a mais um dos nossos programas. Edilane, muito feliz em tê-la aqui conosco, no programa Ana Reis Políticas Públicas, junto ao Estúdios Pops. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público, para que o nosso público, porque tem pessoas que sabem da Edilaine, mas não conhecem a versão doutora Edilaine ou simplesmente a Edilaine Silva. Primeiramente, fico muito feliz, né, e agradecida pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho, né, sobre a Edilaine Silva, a doutora Edilaine e suas versões, né? Eu sou Edilaine Silva, eu já estive como presidente da Igualdade Racial da OAB, já fui conselheira titular da subseção de Uberlândia, atuei também como vice-presidente da Comissão da Mulher na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Eu sou fundadora e idealizadora de um coletivo de mulheres. Só no grupo de WhatsApp a gente tem mais de 200 mulheres, que é o Woman Black UDI, né? E também sou fundadora e idealizadora de um projeto que envolve o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é o Celebra Preta. Quero falar para vocês que estão aqui nos assistindo da importância desses projetos dela que nós vamos tratar aqui, porque são projetos voltados às mulheres pretas ou mulheres negras, a melhor definição. Edilane, para a gente começar, eu queria que você esclarecesse ao meu público, ao seu público, às pessoas que já te conhecem, né? É, qual é esse traslado seu? São Paulo, Uberlândia. Você mora nas duas cidades? Você mora só aqui? Presta serviço lá? Eu gostaria que você esclarecesse isso, que são as dúvidas das pessoas. Sim, normalmente as pessoas costumam até me perguntar: você não mora mais em Uberlândia? Você está morando em São Paulo? Porque uma hora eu estou em São Paulo, uma hora eu estou em Uberlândia. E há mais ou menos 10 anos eu fiz um propósito de vida, né? Eu pensei num propósito de vida de conhecer outros tribunais e ter o escritório Advocacia de Edilaine Silva em outro estado. Também muita gente não sabe que eu fui criada em São Paulo, na Zona Norte, ali nas proximidades da Freguesia do Ó, bairro do Limão. Eu fui com 2 anos de idade para São Paulo e já voltei assim meio que para Minas já na minha adolescência. Então eu tenho uma ligação muito forte com São Paulo, né? Aquela lembrança de infância, adolescência. E meus pais resolveram voltar para Minas. Automaticamente, na época, eu voltei com eles, mas sempre com aquele desejo de me instalar também em São Paulo. E agora, hoje me permite, né, essa conexão com São Paulo, com Uberlândia. Então, uma hora estou em Uberlândia, passo uma semana aqui, até porque o meu escritório, sede da advocacia é em Uberlândia. A maioria dos meus clientes são aqui de Uberlândia, que é a minha cidade, que eu costumo, eu sempre brinco nas minhas postagens nas redes sociais, que eu estou indo para a cidade maravilhosa, né? Muita gente acha que é o Rio de Janeiro, mas na realidade é Uberlândia, é onde a cidade me abraça, é onde eu tenho os meus projetos e os meus propósitos de vida também. Então, é conexão Minas-São Paulo, né? E São Paulo é uma diversidade, né? É onde também eu consigo ver a diferença das atuações dos tribunais, né? Eu consigo militar também lá em São Paulo. Eu faço parte do Rotary Club, região Campo de Marte, em São Paulo, também sou rotariana. Então, é esse mix, né, de Uberlândia, São Paulo, e assim, na realidade, eu decidi isso para minha vida, né? Foi há 10 anos atrás, mas eu consegui concluir de 6 anos para cá. Então, foi todo um processo, né? Foi todo um período trabalhando para que isso pudesse acontecer.
Que bom, é o chamado planejamento, né, de vida, planejamento pessoal, planejamento de vida, e esse conhecer outros tribunais, isso chama muita atenção da gente, porque, por exemplo, Minas é uma cidade, assim, é Uberlândia, né, a nossa querida terra Sim. gentil que seduz. Eu sempre falo que Uberlândia é uma cidade mais tranquila. São Paulo é o ápice da movimentação, né? Bom, eu gostaria que você também nos falasse, porque você falou em uma obra na publicação, numa possibilidade da publicação, né, em homenagem ao seu pai. E eu gostaria de saber a importância dele para você. Porque o que você me contou aqui nos bastidores, a gente que é filha de, ou seja, de pais unidos, pais separados, a gente carrega esse amor pelo pai, né? Principalmente nós meninas. E eu gostaria que você contasse isso também para o nosso público também, conhecer um pouquinho dessa história, do que vem aí pela frente também. Muitas pessoas perguntam, ah, mas e sua mãe? Porque eu falo muito do meu pai, né? Eu tinha uma ligação muito forte. Na realidade, eu falo que eu tenho, porque eu acredito muito na vida pós-morte, né? Então, o meu pai era uma pessoa extremamente ativista. Meu pai era aquela pessoa que infiltrava em todas as camadas da sociedade. Ele não tinha nenhuma dificuldade com relação a isso. Ele era uma pessoa que se colocava no lugar de que o negro ele poderia ir em qualquer lugar, estar em qualquer lugar. Tanto é que ele usava uma frase em casa. Ele é uma das coisas que me empoderou muito, era a maneira que o meu pai sabia lidar com o racismo, que ele sabia que existia. Ele ainda dizia assim: racismo não vai acabar, ele pode até melhorar, mas o racismo ele está enraizado na sociedade. Então, essa é uma das vertentes do qual eu trabalho muito comigo. Por isso, e mais um motivo que eu sou ativista, né? Porque eu acredito que se nós movimentarmos e fizermos com que isso modifique, ele vai diminuir, ele vai reduzir de alguma maneira. E aí o meu pai, ele foi uma pessoa que teve ótimos relacionamentos, né, com colegas, com pessoas da política. Ele era uma pessoa assim que se posicionava muito bem e eu assisti isso muito de perto. Meu pai ele foi do carnaval. Ele foi mestre de bateria, ele fundou a escola de samba, ele fez parte da União Operária em Patrocínio, que foi um dos clubes da comunidade negra do local. Então, meu pai era aquela pessoa que ele se movimentava muito, né? A minha mãe, com todo respeito, ela era uma pessoa mais centrada, mais na dela. E o meu pai não, meu pai era aquela pessoa que estava. E eu acho que eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, porque a gente se parecia muito, né? Tem até pessoas que falam assim: nossa, você parece muito com seu Xerox. pai. Nossa, seu pai era assim. Então, eu acho que eu carrego essa ancestralidade do meu pai, na realidade, né? E eu acho que isso vem de dentro para fora, sabe? Muitas das vezes eu não sei muito entender tudo isso, mas eu costumo dizer que são propósitos de vida, propósitos que eu acredito que vêm para a gente para que a gente possa fazer alguma coisa. E eu sou uma mulher em movimento, né? Eu sempre estou ali procurando fazer algo para agregar para as mulheres, para a comunidade negra. E eu acredito muito que essa movimentação é que faz que as mulheres entendam que pode ser, elas conseguem chegar lá, que elas podem se empoderar, né? Que elas podem contar com o coletivo de alguma maneira, principalmente nos dias de hoje, né? Com um acréscimo grande aí em Minas Gerais com relação ao feminicídio. Agora eu vou emendar a primeira pergunta com a segunda. Como você lidou com o crescimento das suas filhas diante de uma sociedade que nós sabemos que ela é racista até hoje? Que elas são pretas, que o cabelo delas são diferentes das colegas da escola e que, na maioria das vezes, poderia ter só as duas ou só uma preta dentro de sala de aula. Como que você lidou com isso? Isso. Eu sempre teve fases e fases na minha vida, né? Inclusive, um ponto que foi muito importante, que foi assim a minha tomada de decisão para entrar mesmo de vez para a questão do ativismo, foi na minha graduação. Foi bem nessa época que eu comecei a trabalhar mais ainda com as minhas filhas, né? Foi quando eu entendi que cotas raciais
eram necessárias. Quando eu entendi que eu teria que aprofundar na temática, eu teria que entender mais sobre, para falar até para as minhas filhas, né? Como agir, como fazer. A transição capilar na minha casa começou com as minhas modificações também, com a minha mudança, né? Logo vieram as minhas filhas também fazendo transição capilar, aceitando o próprio cabelo, aceitando o black, né? Que a gente chama que é a nossa coroa. E na escola, eu sempre passei para elas também o mesmo que meu pai falava. Meu pai falava: você entra e sai em qualquer lugar de cabeça erguida. Então, era uma coisa que eu via que ele falava para gente aplicar no dia a dia, né? E eu consegui transferir isso para as minhas filhas, né? Hoje, as minhas filhas têm clareza, né? A Lorena, que é a minha filha mais velha, ela tem um pouco o cabelo enrolado, um pouco mais solto, a pele um pouco mais clara que a minha, mas ela não aceita ser chamada de morena. Né? As pessoas falam: ah, oi, morena. Ela: não, morena não, eu sou negra. Negra, eu sou preta. Eu sou negra. Então, muitas das vezes eu vejo que, nesse sentido, eu consegui transmitir para elas esse autorreconhecimento de serem mulheres negras. Como surgiu a ideia de ser advogada e empresária ao mesmo tempo? Porque, na verdade, você já é empresária enquanto advogada. Mas a questão da moda, como surgiu? Foi uma ideia das suas filhas? Foi ideia em conjunto? Pensando na mulher preta que gosta de se vestir bem? Porque a gente vê hoje o mercado, o quanto as mulheres se vestem bem. As mulheres pretas, então, estão sempre assim, muito bem alinhadas. Como que Sim. surgiu? Então, falando a questão da advocacia, a advocacia surgiu praticamente de um fato. Eu participei de uma entrevista de emprego e, dentro dessa entrevista, me perguntaram qual que era a minha graduação na época, né? Eu trabalhava na área de recursos humanos, eu tinha o 2º grau, formação tecnóloga em administração de empresas, mas eu ainda não tinha iniciado minha graduação, né? E a pessoa que me entrevistou, ela, na minha fala, né, ela perguntou: qual que é a sua formação, qual que é a sua instrução? E eu me enchi para falar, falei: eu sou tecnóloga em administração de empresa. E essa pessoa virou para mim e falou: isso não é nada. Isso não é nada, né? Uma formação em tecnóloga de administração de empresa, para a vaga, isso aí não é o suficiente. Eu saí muito decepcionada dessa entrevista, né? E teve uma outra ocasião também, que eu era preposta de uma empresa e eu sempre ia nas audiências. Chegando lá, eu, na minha ânsia de, como preposta da empresa, na época ainda permitia alguns prepostos fazerem conciliação, eu praticamente apresentei uma defesa verbal para a empresa lá, porque eu sabia, eu trabalhava no recurso humano, na área de recursos humanos da empresa, eu sabia tudo que tinha acontecido. Então, eu cheguei na audiência, verbalizei, fiz praticamente uma defesa. E a juíza, na época, virou para mim: você é quem? E falou: eu sou a preposta da empresa. Ela falou: então você cala a boca e você só vai falar quando eu disser. Esse foi o 2º ponto que me chamou a atenção, que eu falei: gente, eu vou estudar. Eu vou ser advogada. E terceiro, meu pai um dia brincando comigo, ele falou: você tem cara de advogada, porque você quer resolver tudo, você tem uma facilidade de ir para cima e resolver as coisas, eu acho que você pode fazer direito. Foi justamente quando coincidiu, Uberlândia abriu as vagas pela Faculdade Politécnica da primeira turma de Direito. Encontrei com uma amiga na rua, ela falou: eu vou fazer um vestibular, vamos? Eu falei: eu vou também. Tanto é que essa amiga minha formou em contabilidade e 1 ano depois eu formei em Direito. Esse foi o meu maior trunfo para iniciar, né, a questão da advocacia, de estudar Direito. A questão da empresa, né, que é a Preta Rosa, já veio meio que inesperado. Eu estava procurando uma jaqueta jeans em São Paulo para mim. Eu queria uma jaqueta um pouco mais justa, com lycra. E uma determinada vez eu achei essa jaqueta numa loja, que eu entrei ali próximo ao bairro Liberdade.
Quando eu achei a jaqueta, eu perguntei a numeração, não tinha minha numeração. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei no quarteirão da frente dessa loja, eu falei, gente, eu vou lá. Vou tirar uma foto, eu vou registrar qual que é essa fábrica e eu vou atrás dessa jaqueta, porque eu gostei demais. Chegando em casa, eu fui pesquisando, descobri que essa empresa ficava no Nordeste. Aí pesquisei, descobri que tinha um ponto de distribuição dessa empresa no Brás, em São Paulo. No outro dia, eu fui até essa empresa e falei, olha, eu estou procurando essa jaqueta, vocês têm? Eu falei, temos. Eu falei, eu queria tal tamanho, que era o meu tamanho, né? Eu falei, eu quero a G. Ele falou assim, não, mas aqui você não compra uma peça, aqui você vai comprar 24 peças, que é atacadista, né? Uhum. E eu queria tanto a jaqueta que eu falei, pode me dar essas 24 peças, vou levar. Cheguei em casa, falei, gente, o que que eu vou fazer com essas jaquetas? 24 peças. O que que eu vou fazer com essa jaqueta? Liguei para as minhas filhas, falei, olha, eu tô com 23 jaquetas aqui, eu vou colocar no ônibus. Vocês se viram aí, vende, eu só quero meu dinheiro de volta. Ah, mãe, não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou enviar. As jaquetas vieram para Uberlândia. Chegando aqui, as minhas filhas começaram a vender para as amigas, para as colegas, e um dia elas ligaram, mãe, não dá só para vender jaqueta. Envia aí uma blusinha, um short para acompanhar a venda e tal. E aí a loja começou. Daí que surgiu. Comecei a empreender na realidade sem querer. Sem querer empreender. E é por isso que na logomarca da Preta Rosa tem uma jaqueta Uhum. no final do nome Preta Rosa, porque foi essa jaqueta que fez com que eu iniciasse o empreendimento Preta Rosa. Que bom. E o Celebra Preto, como surgiu a ideia, através dos movimentos que você já faz, a escolha do nome? Porque, na verdade, o que me chama muito, assim, a atenção é a questão do nome. Porque você enfatiza bem, celebra, né? Celebra a mulher preta. E a escolha desse nome, como que surgiu? Sobre celebração? Então, o Celebra Preta, o projeto nasceu de um desafio. Eu fui, na realidade, desafiada. Essa é a pura verdade. Eu havia feito um projeto, pensado em um projeto, e uma pessoa escutou eu contar esse projeto, como que eu pensava, e esse projeto foi tirado das minhas mãos. Mas eu fiquei feliz porque o projeto ele conseguiu acontecer. Né? Não da minha maneira que eu pensava, mas esse projeto ele aconteceu. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer um outro projeto, esse projeto para ficar comigo, para que eu consiga fazer o que eu penso, a minha ideologia, a forma que eu imagino. E aí eu comecei a pensar nesse projeto. O nome Celebra Preto, ele foi votado no coletivo de mulheres que eu disse que eu lidero, que é o Woman Black. Eu comecei a conversar com as meninas do grupo, eu falei, gente, eu tô pensando num projeto assim, 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 só que eu tô pensando em envolver Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, qual que é o nome que a gente pode colocar? Aí as meninas ficaram meio assim, aí eu fui, fiz algumas pesquisas e me vieram alguns nomes. E eu, de cara, eu já gostei desse nome, Celebra Preta. Eu falei, puxa. Aí fiz algumas pesquisas mais aprofundadas para saber se não tinha em outro local no Brasil um projeto chamado Celebra Preta, porque o nome era muito forte, né? Ele é muito forte. Quando a gente colocou a enquete no grupo, né? Quando eu coloquei essa enquete no grupo e que as meninas votaram, foi disparado. A votação foi em maioria para o Celebra Preta. Aí eu falei, gente, preciso fazer uma logomarca. O Celebra Preta precisa ter um símbolo. Aí, novamente, porque o coletivo é algo que me fortalece muito, sabe? Uhum. Eu costumo dizer que a mulher, é aquele ditado, né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Eu costumo dizer muito isso, porque eu acredito muito no coletivo, na força do coletivo. E o Celebra Preta é justamente isso, e por isso que deu tudo muito certo. Porque quem quer estar no Celebra Preta, vai estar. Não tem ninguém que nos procure para estar no Celebra Preta que não é bem recebido. Lá nós não temos separação. Um grupo ali, outro grupo aqui. É o coletivo falando mais forte. E ainda tomou uma proporção maior porque envolve Triângulo Mineiro, envolve outras cidades. Então, quando escolheu o nome, eu coloquei lá no grupo, para poder desenhar a marca,
teve uma das mulheres que falou, olha, eu sou design gráfico, eu consigo elaborar alguma coisa, e aí Saiu veio a ideia. a logomarca do Celebra. E aí enquanto eu montava o seu material, eu fiquei pensando assim, como é sair da planta? Porque é uma planta, é uma logística, desde matéria-prima até o acabamento. E como que foi para você fazer o primeiro evento do Celebra Preto? Celebra Preta. Então, na realidade, quando a gente desenhou o projeto, foram 4 meses para executar. E com um dificultador, né? Porque eu não ficava só aqui em Uberlândia. Então, aquela mobilização toda para convidar essas pessoas de outra cidade, até para as coordenações que a gente foi criando, né, para nos apoiar na construção desse projeto, foi algo. é, eu não falo que foi difícil, eu acho que foi algo irreverente. Porque a construção de um projeto na magnitude que foi o Celebra Preta, com 300 inscrições, inclusive algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: você não sabe o quanto você consegue mobilizar as pessoas, a força que você tem para mobilizar essas mulheres, porque quando a gente está à frente de um projeto, o que a gente tem um objetivo, e esse objetivo é fazer com que as pessoas levem um recado, que as pessoas consigam se fortalecer com aquele projeto, que elas consigam enxergar de que elas conseguem chegar mais adiante, sabe? O projeto Celebra Preta, ele é de fortalecimento mesmo dessas mulheres. É dizer assim, eu estou aqui, eu posso, e eu quero, eu consigo. E quando o Celebra Preta foi construído, né, primeira reunião que eu fiz, que foi com as lideranças, né, foi outro ponto importantíssimo, que sem essas lideranças também o Celebra Preta teria muita dificuldade de acontecer. E eu fui abraçada por essas lideranças. Né? Inclusive, muitas falaram, não, não faz só em Uberlândia, não, faz no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, elas foram abrindo os caminhos, me mostrando, sabe? Falei, não, esse projeto é muito forte, ele não pode ser só de Uberlândia. Inclusive, né, o Celebra Preta, onde nós tivemos uma reunião das coordenações, que esse ano a gente aumentou o número, nós já temos convite para fazer fora de Uberlândia, em outro estado. Então, mas eu ainda estou na fase incubatória do projeto, né? Então, assim, o Celebra Preta, ele nasceu aqui em Uberlândia. Então, a gente precisa primeiro fortalecer aqui para a gente pensar futuramente se é um caso de fazer em outro local, né? Virar nível nacional, que seja estadual, de outros estados, Brasil. Agora tem uma pergunta que é uma pergunta de praxe, mas eu acho tão importante perguntar isso para uma mulher preta. A gente sabe, nós sabemos da dificuldade que nós temos enquanto mulheres pretas no social, porque a gente tem que provar o tempo todo que nós somos boas naquilo que nós fazemos. Quais foram as dificuldades que você encontrou diante desse contexto social para pegar seu primeiro cliente? Vamos lá, para ter seu primeiro cliente, como que foi? Dentro da advocacia, como eu já vinha com histórico da área de recursos humanos, que envolvia a parte trabalhista, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca tive muito medo. Assim, eu nunca tive muito. Eu sempre meio que sempre pensei muito positivo. Então, assim, o começo é difícil. Né? O começo é difícil até você fazer uma carteira de clientes, você ter uma rotatividade dentro do escritório, a ponto. O começo foi difícil nesse sentido, mas com essa perseverança minha de busca, de acreditar, as coisas vieram acontecendo. Um sindicato me procurou para prestar assessoria na época, e aí abriu um leque para atender as trabalhistas desse sindicato. Porque eu já vinha do histórico de recursos humanos, então eu Uhum. visitava esse sindicato para fazer homologação de rescisão. Então, quando eles souberam que eu já estava na advocacia,
Eles falaram, não, procura a Edilane, não, é o escritório. E eu, na realidade, por conta do meu conhecimento nessa área trabalhista, me ajudou muito nesse sentido. Então, teve as dificuldades, sim, como qualquer outra profissão no início, né? Você formar uma carteira de cliente, você ter esses clientes, mas com o passar do tempo, né? Aí eu vejo por esse lado, né? Porque eu nunca fui muito medrosa, não. Eu sou uma pessoa que eu sou. Tem hora que eu acho que eu sou até corajosa demais às vezes, mas com isso eu acho que me deu força para cada dia que passava eu ia conseguindo galgar. E aí no início eu não falei muito sobre a questão, mas eu também sou professora da área de recursos humanos, sobre cálculos trabalhistas, sobre liquidação na área judicial. Tenho cursos de liderança, de cargos e salários, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre isso e isso me ajudou muito, porque eu comecei a ter contato com empresas, e aí eu fui fechando assessorias, né, empresariais. Outras assessorias eu fechei porque vieram os projetos juntos, né, os projetos de mulheres, e acabou aparecendo essa oportunidade. Então, é essa movimentação toda que faz com que a gente vá. Até a gente tem algumas pessoas que ficam assim, mas agora você não está advogando mais, não, você está trabalhando só com o movimento de mulheres? Muito pelo contrário, né? Eu trabalho muito na advocacia. O Celebra Preta, você já tem quem cuida em São Paulo ou é só aqui mesmo em Uberlândia? É só aqui. É só aqui. A gente teve esse convite, foi logo assim que terminou o primeiro Celebra. As pessoas falaram, mas eu não quero fazer aqui não, em São Paulo, olha, eu não te... Falei, peraí, gente, calma, peraí, agora que eu estou estruturando, e até porque o Celebra Preta, ele está indo para o segundo ano e a gente está nessa fase de reestruturação justamente para receber subsídio, para conseguir arcar com as despesas, porque o Celebra Preta, cada ano que passa, ele vai tomando uma proporção maior. Esse ano a gente já fez um levantamento de custo, meio que já dobrou do ano passado. Então, assim, é toda uma logística, né? Esse ano a gente pretende ampliar a Feira Afro, né, o espaço da Uhum. Feira Afro, a gente já está trabalhando para isso, que é algo que nasceu com o Celebre e a gente pretende manter, né, que dá oportunidade para essas empreendedoras colocarem, exporem os seus trabalhos. Então, o Celebra Preta, ele ainda não vai para outro estado, justamente porque eu acredito que ele precisa se consolidar, Aqui né? em Porque a Uberlândia. raiz dele é Uberlândia, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né? Eu acho que a gente não pode, assim, é, nesse momento, né, tirar essa raiz, né? Porque Uhum. tudo nasceu aqui. Então, talvez numa outra fase, num outro momento. É a feira que você comentou agora, como que faz para participar? Porque de repente as pessoas que já queiram aí se manifestar com interesse, tem que pagar, não tem que pagar, é só procurar você, procurar a Grazi, que inclusive, gente, vou dizer uma coisa para vocês, quem toma conta do Celebra Preta em nível de organização é a Graziela, que é a famosa Graziela de Paula, que vocês sabem que eu a chamo assim. Então, como é que fica essa para participar da feira? A Sim, feira tem que pagar, não tem? isso. Esse ano está um pouco diferente. A forma que a gente vai trazer a feira. O ano passado ela veio um pouco menor, porém, sempre estamos sendo instigadas a aumentar, né? Por quê? Por envolver o Triângulo Mineiro, esse ano a gente já tem confirmadas expositoras de Araxá, de Uberaba e outras cidades. Ontem foi a segunda reunião nossa, né? A Grazi, ela é coordenadora de cerimonial, ou seja, ela sabe do início ao fim que vai acontecer no Celebra, né? Ela é uma pessoa chave no nosso projeto. Ela esteve com a gente o ano passado, né? Está de novo conosco. E o Celebra Preta, ele, com relação à Feira Afro, é a valorização da empreendedora mulher negra. Então, a taxa ainda nós estamos definindo, porque a gente precisa dar uma estrutura para que essas mulheres possam expor. Né? E como esse ano a gente ampliou, ainda não está definido, né? Até porque a gente nem divulgou essa parte, porque não definimos ainda exatamente se vai haver taxa, se não vai, mas isso tudo será publicado nas nossas redes sociais. E que bom. A gente sabe, inclusive eu estive no evento semana passada
da Suzy, né, Fioli, onde estiveram algumas pessoas, e eu achei super interessante, porque a gente fica tão surpresa de quantas coisas boas tem aqui, né, em Uberlândia, com esses eventos, produtos para cabelo, cabelo igual o nosso, que gosta de um produto bom, pessoas que estão ali vendendo seus panos de prato, que têm habilidades com pintura. Então, eu fiquei realmente assim, muito encantada, né, com o evento. E espero também, inclusive já tive a oportunidade de ir em um dos seus eventos também, Uhum. o café, e muita alegria. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de participar em nenhum dos eventos, mas fiquei super encantada, que foi uma coisa também que eu comentei bastante. Tive a oportunidade, já convidei algumas amigas também para estarem atentas ao Simpla, que em breve já estará disponível aí os convites, né, de Celebra Isso. Preta. Será uma honra também poder prestigiar esse momento ao seu lado, ao lado das meninas, Obrigada. principalmente da Grazi, organizadora do evento. E eu gostaria, Edilane, de agradecê-la pela oportunidade de estar aqui, de viver esse momento. Quero reunir com você, porque eu quero também que as pessoas das nossas redes sociais, elas possam conhecer um pouco mais da Edilane. Porque quando a gente fala a Edilane, no meu caso, né, deveria usar a formalidade, até porque ela é doutora, mas eu acho que aqui ficaria uma coisa mais à vontade, né? A deixaria mais à vontade, que tem muitos pontos importantes para que a gente te conheça melhor. A Edilane família, a Edilane mulher, né? Que eu quis trazer agora foi a Edilane empresária, porque assim, eu não conhecia as suas outras marcas, não conhecia seu outro lado, advocacia, que também é muito amplo, e isso me encanta muito, porque, como eu te disse hoje pela manhã, eu trabalho há 37 anos na política e eu precisei me formar em ciências políticas para que as pessoas entendam qual que é o meu valor sobre uma pessoa que estuda, tem conhecimento, e mesmo que eu não tivesse, para mim, eu teria o conhecimento, mas a sociedade, ela nos exige isso, né? Tem um diploma para falar que de fato você tem conhecimento na área em que você está atuando. Então, eu quero te trazer aqui novamente no programa, te dar a oportunidade também, apesar de que o livro vai demorar um pouquinho, mas pós-evento, eu gostaria muito que você tivesse presente aqui para a gente dar uma visibilidade também, a oportunidade das pessoas conhecerem antes, durante e depois o Celebra Preta. Tá? Que Legal. aí eu vou conseguir enxergar o que eu vou ver lá, do que você já tem de um ano para o outro. Né? Inclusive a quantidade de pessoas, com a quantidade de pessoas que terá esse ano aqui para a gente, que inclusive pessoas de fora, de Araxá. Sim. Ou seja, a capital, que eu falo que Araxá é a capital do livro. Né? Que muito Sim. bom. Eu queria também agradecer muito e na oportunidade, né, eu queria dizer aqui que a Edilane, né, é uma pessoa desafiadora, é uma pessoa que é uma pessoa do bem, né, uma pessoa que gosta de ver o próximo bem, né, e eu sou uma pessoa carinhosa. As minhas irmãs até brincam, ela é mais amorosa, porque eu sou aquela de cuidar, aquela de, de estar, de fazer. E eu queria também dizer que quando eu falo de desafio, quando eu fui convidada para assumir um cargo de direção, né? Um dos cargos de direção da ordem, que o conselho, ele é um órgão que fica dentro da diretoria, e foi por eleição. E quando eu fui convidada para compor a chapa, eu fui por um único motivo. E aí eu queria deixar isso registrado. Foi para enegrecer o espaço, porque ali eu via que não tinha negros que se representassem como tal.
Então, quando eu assumi, até eu falei, olha, não, eu vou pensar, vou ver. Mas aí, quando eu percebi que ali precisava de estar pessoas negras, foi aonde eu, de fato, decidi estar ali. Eu até usava uma frase que eu falava assim, eu quero ser uma pinta preta lá, mas eu quero estar ali para enegrecer. E quando eu fiz isso, na época, eu fui a segunda conselheira que mais teve despachos dentro dos procedimentos do conselho. E eu me via naquele lugar de corresponder, portanto. Então, eram muitos despachos. Eu levava várias coisas para casa, vários trabalhos que eu tinha que desenvolver para poder estar nesse segundo lugar. E eu queria deixar esse recado, né? Que, primeiramente, você precisa querer estar e ali ocupar o seu espaço, né? E nunca se esquecer das suas origens, que eu acho que é o principal. Porque muitas das vezes, né, quando vai para uma posição de poder, um cargo, né, que confere poderes, as pessoas normalmente esquecem da onde vieram, como chegaram, da sua trajetória. E eu sou uma pessoa que eu dou muito valor nisso, sabe? Então, estar hoje nessa posição, para mim, é só gratidão que eu tenho. E eu acho, assim, que às vezes tem hora que as pessoas, mas você não está fazendo muita coisa? Eu ainda acho que eu ainda posso fazer um pouco mais, né? Às vezes me vejo um pouco, às vezes, cansada, mas é uma canseira satisfatória, eu costumo dizer isso, né? Porque uma canseira no sentido de que é articular, movimentar mulheres, estar trabalhando na advocacia, cumprindo prazos, cuidando da loja, da movimentação, do financeiro, tudo isso. Isso é uma gama de De atividades, né? atividades. Mas era isso que eu queria falar um pouquinho também, que eu acho que você chegou a fazer algumas perguntas nesse sentido e eu acho que eu Uhum. acabei não complementando, Mas é isso. tá? Muito obrigada, obrigada ao Estúdios Pops mais uma vez pela 14ª edição do nosso Ana Reis Políticas Públicas. É! É!